Você já viu notícia de avião decolando? Toda hora notícia, avião decolou e tal. Avião decolou. A gente não vê notícia dessa toda hora, a não ser se estão lançando uma aeronave. Sim. Mas você já viu muita notícia de avião que caiu? Queda de avião, queda de avião. Por que eu estou te falando isso? Porque o avião geralmente só é lembrado quando ele cai. Então qualquer líder, qualquer pessoa, qualquer cristão, a falta de testemunho, ela sempre vai ser mais ressaltada do que a gente está agindo corretamente. Então, por ser líder, né, por ser um pastor ou qualquer outro tipo de liderança, o peso é maior, o encargo é maior. Eu lembro do tio Ben Parker no filme do Homem-Aranha, que ele disse para o Peter, né? Junto com grandes poderes vem grande responsabilidade. Então, uma coisa sou eu tacar um chinelo, vamos dizer, numa pessoa comum, né? Agora, outra coisa sou eu tacar um chinelo no Papa, se eu tacar um chinelo no presidente dos Estados Unidos, a punição vai ser maior, porque é uma pessoa proeminência que está ali à frente, né? Isso também se aplica aos pastores, né? Primeiramente, né? Pastor, qualquer tipo de líder. É uma coisa, há um tempo atrás, agora eu estava no aeroporto em Belo Horizonte, e aí de repente a minha esposa começou a me mandar foto minha do aeroporto. Eu falei, ué, como que é isso? Aí ela falou que lá no aeroporto estava a irmã de uma ovelha nossa da igreja que me conheceu. Ela já foi lá na igreja, me conheceu, começou a tirar foto, olha o seu pastor aí. Aí eu pensei, imagina se eu estou fazendo alguma bobagem. Mas porque é um pastor, a gente acaba sendo uma pessoa pública. E Jesus, ele fala isso, Alcineia. Escândalo vai ser inevitável, mas ai por quem vier o escândalo. Aí esse é um grande problema, entendeu? Pastor, beber cerveja, por exemplo, é recomendável que um cristão um evangélico faça isso num barzinho, num restaurante, que seja? Então, vamos lá. Jesus, ele mesmo fala isso, né? Que se depois algum outro apóstolo na sua carta fala isso também. Que é o seguinte: se comer feijão escandaliza seu irmão, é melhor que você não faça. Então, tudo que vai trazer escândalo, Paulo vai dizer assim, que todas as coisas nos são lícitas. Todo mundo conhece esse texto. Tudo nos é lícito, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar nenhuma delas. Então, vamos lá. Se tomar uma taça de vinho, se beber cerveja, quem for fazer isso, sabe que vai escandalizar os outros, é melhor ele não fazer. Pela sabedoria, pela orientação da palavra de Deus, é melhor não fazer. Porque tem pastores que tomam cerveja normalmente. Então, falando disso, vamos lá, abertamente e biblicamente, a palavra de Deus, ela não proíbe, Alcineia, não proíbe. Não tem nenhum texto na Bíblia que vai dizer não possa tomar cerveja. Até porque nos tempos bíblicos, o vinho era a bebida que eles tomavam. Inclusive Jesus tomava vinho. As ceias eram feitas com vinho. O primeiro milagre de Jesus, o que ele fez? Transformou em vinho. Mas qual que é a orientação bíblica? Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 5, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução. Paulo vai falar para os coríntios, no dia da ceia, o que alguns irmãos faziam? Eles chegavam antes, enchiam a cara, e aí depois participavam do culto bêbado. Isso é ruim. Isso se deixou dominar, entende? Isso se deixou dominar. Agora, quem é nascido de novo, isso aqui é um fator importante também. Eu tenho dito muito isso na nossa igreja, lá na Videira, que é o seguinte: nasceu de novo. Jesus falou para Nicodemos, você precisa nascer de novo. O que é nascer de novo? É nascer do alto, ser regenerado. O novo nascimento é você ter a natureza, Alcineia, transformada, mudada. Porque hoje tem muitas pessoas, e dentro das igrejas, que ela vive reprimida, uma repressão ao pecado. Então eu estou falando isso aqui com você, tem muitas pessoas que ela certamente talvez gostaria de beber. Ela não bebe porque o pastor dela fica falando, não pode, não pode, não pode.
Mas aqui eu quero ser bíblico, não só aqui, mas eu quero viver a minha vida, o que a palavra de Deus diz. Então a pessoa escuta assim, ué, então eu não posso, então eu posso beber? A Bíblia não diz, então eu vou beber. E o que ela faz? Ela pega isso que Paulo vai dizer, não pegar dessa liberdade e se tornar algo libertino, ela pega isso, eu ouvi um pastor dizer que pode beber, então eu vou beber. Ela enche a cara, e aí é o que Paulo vai dizer. Se deixou dominar, e aí aquilo vai ser prejuízo. Porque tudo em excesso não é bom, entendeu? Então... E o que dizer, pastor, daquelas... Não, eu tô falando, a gente está falando de bebida, mas também tem tantas outras coisas, né? Por exemplo, essa questão de... muita gente está lá na frente da igreja, está pregando, ou então a irmã vai todo domingo para a igreja, mas quando sai de lá, misericórdia, né? O testemunho. A palavra de Deus diz que nós somos testemunhas do Senhor. E como diz uma frase que eu li, que palavras, elas até convencem, mas testemunho arrasta. É porque a questão comportamental, ela é muito séria, né? E tem muita gente dentro das igrejas que é conveniente dizer que é crente, é conveniente dizer que eu frequento igreja tal. Ótimo. Aqui, nisso que você está colocando, eu volto na questão da mudança de natureza, porque isso que é importante. Porque, Alcineia, novo nascimento, ou ser cristão, não é só uma questão de mudança de comportamento. Não é. Não é uma mudança moral, entendeu? Quem se diz cristão, não estou falando nem evangélico, mas cristão, porque a palavra cristão ela é seguidor de Cristo. Em Antioquia, tempo dos apóstolos, eles foram chamados de cristão pela primeira vez. Por quê? Porque reconheceram que eles tinham andado com Jesus. Então não é uma questão só comportamental, mas é uma questão de natureza. Então vamos lá, eu costumo dar essa ilustração. Vamos dizer que alguém, ela quer ter um porco, um bicho, um porquinho de estimação, né? Então ela vai lá, tira ele do chiqueiro, dá um banho, limpa, passa um talco nele, bota um lacinho. Meu porquinho de estimação dentro de casa. Só que ela diz o seguinte, olha, essa porta aqui de casa não pode ficar aberta. Por que não pode ficar aberta? Porque a hora que aquele porquinho vê a porta aberta, para onde que ele vai? Para a lama de novo, para a sujeira. Isso não é cristianismo, não é novo nascimento. Alguém que vive assim, eu tenho as minhas dúvidas de se nasceu de novo ou não. Infelizmente, hoje dentro das igrejas, tem muitas pessoas assim, que ela acha que só o comportamento, eu estou aqui, eu ouço uma palavra, mas o que é cristianismo? É mudança de natureza. Então vamos outra ilustração. Você já viu uma lagarta se tornar borboleta? Mas agora você já viu alguma borboleta voltar a ser lagarta? A natureza muda. Voltando à ilustração do porquinho, desse porco, como é que a natureza dele seria diferente? Se a porta tivesse aberta e ele falasse assim, bom, não tem mais nada a ver comigo. Então, por exemplo, você pega um cachorro, não tem como o cachorro miar, porque só quem mia é gato. Mas mudança de natureza, quando eu digo, é como se um cachorro pudesse miar. Aí falando do homem, pastor, de nós. Então, eu bebia muito, agora eu não vou beber mais, não vai me dominar mais. Eu mentia, eu adulterava, eu prejudicava as pessoas, agora eu não faço mais isso. Mudou a minha natureza. Eu costumo dizer que Deus ele não tem porcos lavados. Só lavou, mas a natureza não. Deus tem ovelhas transformadas, pessoas transformadas, entendeu? É aquela transformação da alma, né? De dentro para fora. E aí de dentro para fora vai tocando em todas as coisas, no seu moral, no seu caráter, no jeito de vestir. Eu, pastor Rodrigo, tenho muita dificuldade, isso aí é opinião minha, tá particular, então se é opinião minha pode jogar fora você ou quem está nos assistindo. Eu tenho muita dificuldade de pessoas que dizem, eu entrei para a igreja, eu sou crente agora, mas a mudança de vida, algumas coisas que fazia antes, continua a fazer. Eu
tenho dificuldade em crer nisso, entendeu? Em acreditar nessa mudança. Porque uma das coisas que E a gente pode até, pastor, falar que é nesse ponto aí que muita gente confunde o evangelho da graça, né? As pessoas acham que o evangelho da graça permite que você faça o que você quiser, porque já está salvo mesmo. E aí, como é que se explica isso? Então, tem um texto clássico nos evangelhos, eu não lembro a referência aqui, mas todo mundo conhece a história, que é aquela daquela mulher que ela foi pega em flagrante adultério, certo? Então ali, não foi no dia seguinte, não. Foi no mesmo dia, foi flagrante, ela foi pega, né? Aquela mulher ali talvez estaria até com as suas roupas ainda indevidas e um negócio fresco. Foi pega, flagrante adultério. Os fariseus levaram a Jesus. A lei dizia que tinha que apedrejar, mas ali naquele momento eles têm um encontro com a graça que era o próprio Cristo, o próprio Jesus. Então, ok, todo mundo conhece o texto, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus já mostra ali, todo mundo é pecador. Ninguém é melhor do que ninguém, certo? Eles largam a pedra, vão embora, fica só Jesus e aquela mulher, porque ele era o único que podia apedrejá-la. Ele falou, mulher, onde estão os seus acusadores? Foram embora, não te condenaram? Nem eu te condeno. Aí Jesus diz, vai e não peques mais. Se ele só para por aí, a gente teria um problema. Mas não. Ele não condenou aquela mulher, perdoou e disse para ela, vai e não peca mais. Se afasta do pecado. Aí, Alcineia, a minha pergunta é a seguinte. Será que aquela mulher perdoada nessa situação, será que ela saiu dali e ela pensou assim, opa, ele me perdoou, então eu vou adulterar mais ainda? Será que ela saiu dali? Provavelmente não, né? O pensamento é outro. Porque, com certeza ela foi perdoada. Ela saiu dali. Alguns teólogos, mestres da palavra, eu concordo, eles dizem que essa mulher se tornou a seguidora de Jesus. Alguns dizem até que é aquela que lavou os pés do Senhor com perfume. Então no resumo, você quer dizer mesmo que quando a verdadeira conversão, a conversão genuína, a pessoa muda, ela transforma. De dentro para fora, uma mudança de natureza. Mudança de natureza. Então aquilo que eu fazia eu não faço mais, não me domina mais. Quando eu estava na faculdade, eu estudei Direito um período na minha vida, e eu ouvi uma ilustração muito interessante, que chamava o Anel de Giges. Não sei quantos já ouviram, mas na época a professora de Direito contou, porque a enquete era o seguinte, se você pudesse roubar qualquer quantia de dinheiro hoje, polícia não fosse atrás de você, juízes, não ia ter punição, ninguém ia atrás de você, Alcineia. Se você pudesse hoje, entra no banco, pega qualquer quantia de dinheiro, não vai te acontecer nada. A pergunta é, você roubaria ou não roubaria? Eu não me lembro a matéria, se era introdução ao direito civil ou direito penal, alguma coisa assim. Mas a pergunta era, você pode roubar qualquer quantia de dinheiro, não vai ter punição. E aí? E ela contou uma ilustração de... Havia numa cidade um homem que ele era tido por justo, correto, moral, e o nome dele era Giges, e era pastor de ovelha. Um dia esse camarada sai para o campo, leva as ovelhas para cuidar, ele olhou ao longe, ele viu um brilho, um negócio brilhar. Ele chegou perto, quando chegou perto ele viu que era um anel. Quando ele baixou, que puxou o anel, veio uma mão junta. Era um corpo que estava ali, alguém tinha morrido, o anel ficou, aí ele tirou o anel, ficou olhando o anel bonito. Quando ele colocou o anel no dedo, ele ficou invisível. Ele tomou aquele susto. E aí ele tirou o anel, ficou visível. Botou o anel, ficou invisível. Agora eu quero te lembrar que na história, na ilustração, diz o seguinte, que ele era tido como um homem honesto, justo, correto na cidade. Quando ele estava voltando para a cidade, ele botou o anel, ficou invisível. Em uma semana, roubou toda a cidade, dormiu com todas as mulheres, fez um monte de bobagem. Aí a pergunta é, esse cara era moralmente bom? Ele era justo? Ele era correto? Não é. Tem muita gente assim, que ela só espera a oportunidade para se revelar.
Isso não é mudança que a Bíblia diz. Isso explica, por exemplo, pastor, o caso de pessoas que se diziam realmente convertidas, pregavam, né? E de repente sai, deixou de ser evangélico, deixou de ser crente. Enfim. Volto a dizer, na minha opinião, é isso daí. Nunca houve uma conversão genuína, então. Na minha opinião, não. Porque o novo nascimento, ou a conversão, a regeneração, é uma mudança de natureza. A pessoa não vive uma repressão ao pecado. Não, eu não posso. Tem muita gente, eu brinco também, né? Que ela, eu sou convertida, eu sou da igreja, mas aí passa o bloco, né? Do samba, ou do boi, sei lá o quê. A pessoa começa a sambar, tremer e começa, me segura Jesus, me segura Jesus, me segura. Não é assim que a gente vive. Pastor, você considera que é impossível a pessoa realmente se converter, conhecer Jesus, caminhar com Ele e continuar vivendo da mesma forma? É impossível uma pessoa que teve um encontro com Cristo, um encontro com Jesus. Vou te falar de dois momentos. O primeiro, ela teve um encontro genuíno com Jesus e a vida dela não ser transformada, mudada, é impossível. A gente olha para a palavra de Deus, para a Bíblia, né? Hoje está no celular, tanto quanto lugar. Você olha para a palavra e você vê que todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus tiveram a sua vida transformada, uma mudança de natureza. A segunda coisa que eu te digo é, há possibilidade de pessoas que tiveram um encontro genuíno com o Senhor, nasceu de novo, e aí ela desviou da igreja, porque essa é a pergunta que talvez alguns já devem até estar pensando, né? Sempre me perguntam, a pessoa converteu e ela saiu da igreja, desviou. Então, se ela, Alcineia, nasceu de novo de verdade, converteu, teve a sua natureza mudada, ela pode até desviar, mas ela volta. E eu te digo, eu sou pastor há 23 anos, de ordenado, mas a vida de igreja é 45 anos. Eu te garanto, ela volta. Eu já tive experiência e de conversar e aconselhar com pessoas que tiveram essa experiência, esse encontro com Cristo, de converter e desviou. E aí, eu numa reunião de célula, eu estava falando sobre isso, uma irmã levantou a mão e ela disse, pastor, agora eu entendi o que aconteceu comigo. Eu falei, o quê? Ela disse que uma vez ela estava na boate, ela converteu, batizou, tal, desviou. Ela estava numa boate, no Rio de Janeiro. E ela disse que ela estava sentada assim, ela ouviu uma voz, seu lugar não é aqui. Ela tomou aquele susto, ela olhou para o lado, não viu ninguém. E ela ficou assim, depois ela ouviu de novo, seu lugar não é aqui. E ela entendeu aquilo ali, ela saiu dali e foi procurar uma igreja, e nos encontrou na ocasião, passou por um encontro novamente, e ela voltou, ela reconciliou. Então há essa possibilidade. Há essa possibilidade, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que a partir do momento que a pessoa tem essa experiência real, genuína, ok? Se ela não teve, aí é mais difícil. Aí você me pergunta, como que nós vamos saber se teve ou não? Não cabe a gente julgar. Porém, Jesus disse o quê? Que pelo fruto você conhece a árvore. Por isso que o testemunhar é importante. Entendeu? Então, a pessoa teve essa experiência genuína, ela desviou, ela volta. Porque uma vez que o novo nascimento acontece de verdade, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se une ao nosso espírito e se torna uma coisa só. Não tem como separar. Ah, mas a pessoa desviada. Ok, ela vai estar lá. Mas o Espírito Santo está ali dentro dela, amuadinho. Por isso que você conversa com alguém que desviou e ela vai te dizer assim, não, eu sei que eu estou errada, eu sei que eu preciso. Conversa com qualquer pessoa, sempre, sabe o que é isso? É o Espírito. Quem não nasceu de novo, ela não admite, não, entendeu? Porque Jesus disse que todo que o Pai dá, vem a Ele, e Ele não lança fora. Agora, o ideal é vir e permanecer, né? Não é vir, vou lá, entendeu? Que é possível também. Né? Pastor, você considera então que decepções e problemas dentro de igreja é algo que não adianta a pessoa dizer assim, eu não vou para a igreja tal porque eu já me decepcionei muito, porque não tem pastor que eu consiga confiar, não tem irmão. É sempre essa frase, né? Sempre.
Antigamente, Alciné, eu falava assim, olha, você está saindo e tal, procura uma igreja mais próxima da sua casa. Hoje eu já mudei. Hoje eu digo, olha, procura uma igreja mais próxima da Bíblia, mais próxima da palavra de Deus. Porque não existe, como eu disse, pastor perfeito, líder perfeito, pessoa perfeita, não existe. Ela vai encontrar problemas em tudo quanto é igreja. Eu costumo dizer que é igual casa, igual casamento, né? Tem gente que, eu não descasei porque não deu certo, mas com a outra ou outro vai ter problema também, vai ter a mesma coisa, não é? Porém, duas coisas eu digo. A primeira é, você tem que caminhar olhando para Cristo, olhando para o Senhor. Por que eu sou pastor? Porque Deus me chamou, porque eu tenho um chamado de Deus. Então eu procuro fazer olhando para Cristo, é o que eu digo. Não olho para homens, nem... Óbvio, eu tenho uma liderança acima de mim, que eu respeito, que eu honro, mas eu sei que o meu líder, ele é falho. Então quando ele falha, quando eu fico chateado com ele e tal, eu lembro de Cristo. Epa, não, Cristo nunca me decepciona. E aí eu respiro e vou. O fato de ter igrejas demais, denominações demais, qualquer esquina tem igreja, você acha que isso também atrapalha? Sem dúvida alguma atrapalha, mas foi uma permissão de Deus, né? Desde a Idade Média, final da Idade Média, que a igreja, porque no primeiro século era uma igreja só, né? Eu também sou formado em História da Igreja e eu dou aula no seminário de História da Igreja, estava agora falando sobre isso. No primeiro século era uma igreja só, mas no final, no quarto século, final do quarto século, e aí vai do quarto século até o século XV, né, que é chamado também de Idade Média e tal, a igreja se multiplica por causa da reforma e tal. E aí ali já começa essa gama de igrejas, né? Mas hoje virou um negócio, né, pastor? Aí nesse século XXI que nós vivemos, existem várias, a internet está aí, o advento. Hoje a pessoa ela não quer nem sair de casa para ela ir congregar, ela quer estar em casa, vai lá no YouTube, qual que eu vou ver hoje? E hoje qualquer pessoa abre igreja. Exatamente. Se deu um problema ali na igreja que está se congregando, não, vou abrir a minha igreja aqui na esquina, alugo um ponto, pá. Por isso que eu digo que, é um perigo tudo isso, de uma certa né? forma, isso prejudica, atrapalha, porque nem todos fazem por uma questão de chamado e vocação, mas faz por uma questão financeira, infelizmente. Acha que todo pastor tem dinheiro, que toda igreja vai crescer. A motivação é errada, entendeu? A motivação é errada. Por causa de motivação errada também fere as pessoas, não atende as pessoas. Ô Alciné, eu sou pastor, então eu tenho que buscar o exemplo do supremo pastor, que é Cristo. Ele nunca maltratou uma pessoa. As pessoas que sentavam para conversar com Jesus saíam bem. Então é a mesma coisa que eu, no meu ministério, eu quero fazer. Quem conversar comigo, quero que saia bem. Tiver que exortar, vou exortar, mas a pessoa vai sair bem. Então procurar visitar, pregar, acompanhar, tudo que Jesus fez eu procuro fazer no meu ministério. Isso faz diferença. Tem um preço. Um dia desse eu gosto de frases, às vezes me manda alguns cards, né? Eu printo. E eu li uma frase assim que fantástica, que dizia o seguinte: você que tem a coragem de fazer o bem às pessoas, você também precisa ter a coragem para suportar a ingratidão. É verdade. Eu falei, é fato. Então, assim, você não tem coragem de fazer o bem, vão ser ingratos, tudo você tem que seguir em frente com aquilo ali, entendeu? Conversei aqui com o pastor Rodrigo Mariano sobre decepções, né? Decepções, comportamentos de pessoas que estão dentro das igrejas que têm gerado essa insatisfação, essa decepção de uma forma geral e afastando essas pessoas dessa comunhão, né? Desculpa te cortar, como eu falei aqui o texto de Mateus 18, o Senhor diz: ai de quem vier o escândalo. Então essas pessoas que têm feito isso, que têm afastado as ovelhas do Senhor, elas vão ter um acerto de conta. Isso é muito importante falar. Elas vão ter um acerto de conta com o Senhor. Não vai passar impune, não vai passar desapercebido isso não. Então isso tem um preço muito alto, a ponto de Jesus nesse mesmo texto dizer que seria melhor
essas pessoas pendurar, amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no mar. É o único texto que a Bíblia orienta aí a pessoa a suicidar, porque escândalo é ruim. Você ser pedra de tropeço para os outros, né? É verdade. Não vai ficar impune, tem que tomar cuidado. Pastor, muito obrigada então por ter tirado um pouquinho do seu tempo para bater esse papo com a gente hoje no Referencial Cast. Eu que agradeço e estamos às ordens sempre, né? Obrigado pela oportunidade. Obrigada.